A Bússola de Ouro, uma fábula sobre alma, poder e o preço de conhecer. Comecemos pelo núcleo. Em Pullman, o pó não é poeira moral. É um sinal de consciência, um campo sutil que se aglomera ao redor de seres conscientes, especialmente depois da puberdade, e que as instituições poderosas desejam controlar, explicar e, se possível, extinguir. Pullman oferece pó como metáfora para aquilo que chamamos na clínica de subjetividade, desejo, erotismo do saber e ligação com o outro. Matéria que ganha sentido quando a vida passa a se auto-refletir. No filme, no livro e na série, Lyra possui a bússola, o aletiômetro, que dita verdades, responde perguntas sem necessidade de dogmas. É um instrumento de leitura da realidade que escapa ao controle hierárquico. Não é por acaso que o antagonismo principal provém da instituição, que deseja domesticar o imaginário e que se chama magistério, símbolo das religiões autoritárias que vendem certeza em troca de liberdade. A estética fantástica enuncia, à sua maneira, uma crítica à monopolização do sentido. Vamos ver olhar de uma forma filosófica o conhecimento, a sacralidade e o corpo que pensa. A operação filosófica do livro /filme /série é dupla e cruel, por isso brilhante. Primeiro, Pullman converte o antigo mito do pecado, original, em outra coisa. Em vez de punir o conhecimento, ele traz o conhecimento como aquilo que aproxima o humano do mundo. Pó é a consciência que torna a matéria significativa. Em termos junguianos, a jornada de Lyra é uma individuação. Aprender a usar símbolos, a bússola, para integrar fragmentos sombrios e assim não ser governada por imagens impostas. Ao mesmo tempo, Pullman resgata Milton e reescreve a queda como passagem para a consciência. Uma visão que desafia o maniqueísmo religioso clássico e defende a sacralidade do mundo material. Há aqui uma defesa do corpo e do laço sensível. A relação entre humano e daimon, a manifestação externa da alma, é uma ideia antropológica genial. A parte alma que fica visível, que dialoga, é uma antropologia mítica do sujeito. Não somos apenas indivíduos interiores. Somos organismos relacionais que espelham e são espelhados. A moral da história não é ascender a um céu etéreo, mas aprender a ser humano no mundo, com suas contradições e delicadezas. Vamos olhar de uma forma antropológica e cultural, então, raças, tecnologias e cosmologias pluralistas. O mundo de Pullman é um caleidoscópio. Ursos gigantes, bruxas nômades, culturas indígenas e cidades palacianas. Cada grupo traz sua epistemologia, modos diferentes de conhecer e cuidar do mundo. Antropologicamente, Pullman não uniformiza, ele coloca em choque cosmologias que assinalam diferentes relações com o saber e com a autoridade. É um convite para a etnografia da imaginação. Cada cultura, dentro da narrativa, oferece um contramodelo à homogeneização religiosa e tecnológica. Essa diversidade é uma crítica política sutil à centralização do poder simbólico. Vamos olhar agora de uma forma social e política. Quem controla o sentido, controla vidas. Se há uma leitura social política evidente, é essa. O controle sobre o sentido, seja religioso, científico ou midiático, torna possível a dominação. O magistério, no texto original e nas leituras críticas, funciona como um símbolo daquilo que monopoliza a interpretação do mundo e, portanto, regula corpos e desejos. Não é coincidência que a obra tenha provocado reações e temores em instituições religiosas ao redor do globo. A alegoria de Pullman atinge os alicerces de quem se sustenta com certezas inalcançáveis. O filme, por sua vez, suavizou algumas arestas e foi acusado de castrar o vigor crítico do romance. Aí entra a tensão inevitável entre arte comprometida e indústria do entretenimento. Observa-se também uma dimensão contemporânea em tempos de pós-verdade, algoritmos e bandas de opinião. A guerra pela narrativa não é abstrata, ela produz corpos dóceis, hábitos de pensamento e políticas públicas que naturalizam a opressão. Pullman nos avisa, poeticamente:
que quando o discurso único se estabelece, a experiência e a subjetividade tornam-se terreno de conflito. Vamos olhar pela bioneuroterapia. O corpo como um arquivo de histórias e o trabalho com a poeira psíquica. Aqui eu entro com a minha areia. A leitura bioneuroterapêutica. Pó, nessa chave, fica imediatamente ressonante com o conceito de cargas emocionais e memórias corporais que se acumulam e adereçam ao sujeito. A puberdade, quando o pó se condensa, é também o momento em que a psique organiza narrativas identitárias mais complexas, aumenta a carga relacional, emergem sombras e o sistema nervoso integra novas impressões. A perseguição institucional ao pó, expulsão, purificação, cura, é análoga aos regimes psicossociais que patologizam o desejo, estigmatizam corpos e criminalizam a diferença. Na clínica, trabalhamos para que essas poeiras sejam vistas não como falhas a serem eliminadas, mas como vestígios de vida que precisam ser integrados em sentido. A bússola é simbolicamente a intervenção que acessa o inconsciente coletivo, um método para discernir informação verdadeira da narrativa imposta. A mesma coisa que buscamos quando desprogramamos crenças arcaicas e resgatamos o sujeito ao seu núcleo vital e ao seu campo ancestral. O filme versus o livro. Vamos lá. Muitos apagamentos e consequências simbólicas. Importante apontar que a adaptação cinematográfica dilui partes centrais, especialmente o confronto direto com a natureza religiosa do magistério, e certos desfechos mais duros, em nome de uma audiência family-friendly e de pressões comerciais, claro. Isso enfraqueceu a potência crítica do original e abriu um debate sobre autocensura artística e interesses de mercado. Em termos práticos, quando as grandes mídias domesticam o conteúdo radical, perdem-se camadas de sentido essenciais. Por que isso importa? Hoje? Porque a história de Lyra é a nossa fábula contemporânea. Saber distinguir o que nos é dado como único do que nos pertence por direito, a experiência sensível, a capacidade de amar, a coragem de questionar em uma era de polarização e de tentativas de monopolizar verdades religiosas, políticas, tecnológicas, a obra convoca um tipo de resistência. A resistência pela imaginação, pelo diálogo entre modos de saber, pela integração do corpo e da alma. Puma nos lembra, como os grandes mitos fazem, que a liberdade não é um dado, é uma conquista. Conquistar o direito de pensar, sentir e pertencer sem filtros institucionais. E que a matéria, o corpo, a poeira, não é pecado, mas a casa que nos torna humanos. A bússola de ouro não aponta para o paraíso, aponta para a honestidade de ver, reconhecer a poeira que nos habita, a voz que nos governa, o poder que nos quer silenciosos. Em tempos de imagem líquida e verdades prontas, a lição de Puma é um convite para reaprender o mundo com os pés assentes na terra e os olhos abertos ao mistério, porque é aí, dentro da poeira, que palpita a consciência. E agora vamos mais fundo, a normose, o pó e a revolução do olhar interior, porque a maior conspiração é a que você aceita viver. E se o que chamam de pó fosse a maior das chaves para entender o nosso mundo? Eu não falo da poeira que se varre para debaixo do tapete, mas aquela que é o tapete. A fina, vibrante e inteligente poeira da consciência que conecta todas as coisas. Philip Pullman, em sua genialidade herética, não criou uma metáfora. Ele diagnosticou a nossa era. O pó é a substância da experiência, o erotismo do saber, a sombra que se torna luz quando a encaramos de frente. É o que nos torna humanos e, por isso mesmo, é o alvo de toda a máquina de domesticação que chamamos, com um sorriso sonâmbulo, de civilização. Essa máquina opera com um vírus silencioso e pandemicamente normalizado, a normose. A normose não é uma doença listada no CID, o Cadastro Internacional de Doenças, mas é a mais mortal de todas. É a alienação coletiva, programada e celebrada para a negação do pó. É o acordo tácito de que é mais seguro, mais confortável e mais sadio viver na superfície das coisas.
é a glorificação do piloto automático. Jung, olhando para o abismo do inconsciente coletivo, viu seus tentáculos. Nietzsche os chamou de cova dos ídolos. E nós, pobres mortais normóticos, chamamos de segunda-feira. Os sintomas: a vida no piloto automático e a febre coletiva. Você já se pegou no meio do banho sem lembrar se ensaboou o braço direito? Já dirigiu até sua casa e ao estacionar teve um breve lapso de como chegou até lá? Parabéns! Você experimentou o estado de graça da normose. O piloto automático não é mero descuido. É a arquitetura de uma prisão. É a mente operando a partir de um script escrito por mãos alheias. Kant, em seu projeto de Sapere Aude, ou seja, ouse saber, já bradava contra a nossa minoridade auto-incorrida. Nós, porém, refinamos a covardia, terceirizamos nosso pensar para gurus, algoritmos, manchetes, tradições fossilizadas. Nosso daimon, aquela manifestação externa e viva da nossa alma, como propõe Pullman, foi enjaulado e amestrado para repetir os truques que a sociedade aprova. Os sintomas são uma litania do vazio. A ansiedade como pano de fundo existencial. A depressão como cansaço da alma de um papel que não é seu. As doenças psicossomáticas como gritos abafados do corpo. Esse arquivo negligenciado de histórias e traumas. Blavatsky diria que fechamos o nosso terceiro olho, a glândula pineal da visão interior, como uma venda de conceitos pré-fabricados. E assim, a febre coletiva se alastra. Todos correndo, buscando, consumindo, postando uma vida que não lhes pertence, enquanto a verdadeira vida, a do pó, se acumula em cantos escuros, como um livro raro e proibido numa biblioteca em chamas. As raízes, a biblioteca dos mortos e a guerra pelo sentido. Para entender a normose, precisamos visitar a biblioteca da história e da filosofia, não como acadêmicos, mas como detetives de um crime contra a alma. No princípio era o verbo, e logo veio alguém para dizer que o que o verbo realmente significava. O magistério de Pullman é a encarnação perfeita de toda a instituição que ao longo dos milênios buscou monopolizar o acesso ao sagrado, ao conhecimento e ao sentido. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, sabia que o que está em cima é como o que está embaixo. A normose é a inversão diabólica desse princípio. Ela nos convence que o que está fora é mais real do que o que está dentro. A igreja institucionalizada, com sua leitura do pecado original como uma mancha a ser lavada e não como um despertar da consciência, como Milton e Pullman ousaram ressignificar, foi um dos primeiros e mais eficientes vetores dessa doença. Mas não foi o único. A ciência mecanicista de Newton, embora revolucionária, criou um universo desencantado. Um relógio sem um relojoeiro amoroso. A matéria foi declarada morta e estúpida. E onde não há espírito na matéria, não há pó. Só há recurso. Einstein, Schrödinger e Pauli, com a física quântica, começaram a devolver a consciência ao cenário. Eles nos mostraram que o observador e o observado são inseparáveis. O pó é, em essência, essa teia de relações quânticas conscientes. Mas a normose já havia se infiltrado em outros domínios. Weber falou da jaula de ferro, da burocracia racional. Marx, da alienação do trabalho. Gramsci, da hegemonia cultural que faz o oprimido amar seus grilhões. Bourdieu e Durkheim nos ensinaram como o hábitos e os fatos sociais nos moldam antes mesmo de termos consciência de um eu. E não podemos falar de alienação sem ouvir os gritos do sul global. Frantz Fanon descreveu a violência epistêmica do colonialismo que não apenas rouba terras, mas apaga almas. Anta Diop, Sédar Senghor e Mogobe Bernard Ramous nos lembram do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. A normose ocidental é o antídoto letal, o veneno para o Ubuntu. Ela nos convence de que somos átomos desconectados e que nosso daimon não precisa da aldeia para ser inteiro.
É a patologização da comunidade e a santificação do indivíduo vazio. Vamos ver o impacto disso. O corpo que grita e o que a boca fala. Ou cala, né? E onde toda essa guerra metafísica é travada? No teu corpo. O campo de batalha final. A bioneuroterapia entende que o corpo não é um saco de carne e ossos que carregam cérebro. É um arquivo vivo, um palimpsesto de emoções, lealdades, familiares invisíveis e memórias ancestrais. A normose, ao nos forçar a viver uma mentira, gera um conflito biológico. A energia do pó, da nossa autenticidade, dos nossos desejos mais profundos, da nossa raiva justa e do nosso amor transbordante é reprimida. E energia reprimida não desaparece. Ela se soma, se condensa, se cristaliza, vira o nó na garganta, a contratura nas costas, a úlcera no estômago, a pressão que sobe. São os daimons da nossa psique, distorcidos pela repressão, voltando como sintomas. A medicina tradicional, muitas vezes ela própria, um braço da normose, trata de silenciar o grito com um analgésico. A bioneuroterapia propõe algo radical: ouvir o grito, decifrar sua mensagem. O sintoma não é o inimigo, é um mensageiro do pó que ainda pulsa em nós, tentando nos reconduzir à nossa verdade. É o que Murphy, na lei do inconsciente, mostrou. O que você semeia ou planta na mente, o teu corpo colhe. E se a mente está colonizada pela normose, o que mais podemos esperar senão uma colheita de mal-estar? Vamos entender os caminhos do despertar? A bússola de ouro e a coragem de escolher. A boa notícia é que existe um antídoto. E ele não está lá fora. Ele está no teu olhar interior. A jornada de Lyra com sua bússola de ouro, a litiômeter, é a nossa jornada. A bússola não aponta para o norte, mas para a verdade. Ela é o símbolo da intuição desenvolvida, da conexão com o self superior, com a sabedoria que transcende dogmas. É a capacidade de ler os símbolos da vida, de interpretar os sinais do pó que sussurram em nossos sonhos, em nossas sincronicidades, em nossa dor. Despertar é sair do piloto automático e assumir o controle da nave. É fazer escolhas reais, não as escolhas pré-fabricadas pelo menu da normose. É ter a coragem abrangente de que falava Confúcio: aquele que comanda a sua mente, comanda a sua vida. Isso exige treino, um reaprendizado. A Cabala cotidiana não é um sistema mágico arcaico, mas uma tecnologia interior para mapear a realidade e a nossa posição nela. Ela é o alfabeto simbólico que nos permite ler o aletiômeter da nossa própria existência. E a vida plena é a arte de integrar esse conhecimento, de baixar o céu à terra, de fazer do corpo um templo habitado, não um mausoléu de potencialidades. Pare agora. Respire. Feche os olhos e imagine sua própria bússola de ouro. Ela pode ser um relógio, um disco, uma flor, não importa a forma. Agora faça a pergunta mais perigosa que você pode fazer: onde na minha vida eu estou vivendo por medo e não por amor? Sinta a resposta. Não racionalize. Deixe que ela surja do pó dentro de você. Talvez seja um trabalho, um relacionamento, um hábito. Agora, na tela da sua mente, veja-se tomando uma pequena, mas radical ação de coragem em direção oposta ao medo. Sinta o frio na barriga e, a seguir, a onda de poder autêntico. Esse frio é o pó se reorganizando. Essa é a manifestação consciente do seu novo caminho. Repita isso todos os dias. Uma pergunta, uma pequena ação. Você estará recalibrando a tua bússola. A normose é poderosa, mas não é invencível, meus amores. Ela se alimenta da nossa apatia e morre com a nossa coragem de olhar para o pó e dizer: sim, você é meu, você é eu. A bioneuroterapia é o processo de limpar a lente do nosso olhar interior, de integrar as sombras e permitir que a luz da consciência ilumine cada célula, cada memória, cada escolha. Os cursos de Cabala Cotidiana e Vida Plena, que nós vamos lançar em breve, são os mapas detalhados para essa expedição interior.
São para aqueles que cansaram de ser espectadores da própria vida e decidiram se tornar os heróis da própria jornada. Essa não é uma oferta de consumo, é um convite a uma insurreição íntima interna. Aceite o pó. Integre tudo em você para entender o universo dentro de si mesmo. A revolução não será televisionada, será sentida. Se essa chama foi acesa em você, não a deixe morrer. Clique no link da descrição do canal para entrar no nosso grupo exclusivo e ser o primeiro a saber sobre o lançamento dos cursos de Cabala Cotidiana, Vida Plena e as vivências e imersões em bioneuroterapia. A jornada começa quando você dá o primeiro passo. Esse material é um antídoto. Ajude a espalhá-lo. Curta, comente com a pergunta que você fez no exercício e compartilhe com quem precisa ser despertado. O piloto automático vai tentar ligar de novo. Não deixe. A coragem é um músculo. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda semana vamos trazer um novo conteúdo para manter a sua chama acesa, a sua bússola calibrada, a sua vida plena. Não pode esperar.